Sabe por que muitas vendas não acontecem? Porque o cliente está com medo de comprar por conta da percepção de risco que ele tem, está com medo de comprar errado e se arrepender. E muitas vezes você também não tenta ou não faz certas prospecções por medo da rejeição, de o cliente simplesmente dizer não. E se existisse formas de vender que diminuísse drasticamente a percepção de risco do cliente, o medo do cliente de errar na compra e diminuísse também simultaneamente o seu medo da rejeição? Isso existe. Meu nome é Alisson Ribeiro e eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre as novas táticas de vendas, as modernas formas de vendas versus o jeito dinossauro de se vender. Aqui eu coloquei vendedor dinossauro, vendedor moderno. Nós vamos falar sobre basicamente os 4 estágios da venda. É claro que existem outros estágios, mas resumindo, basicamente para você vender, você precisa estabelecer relacionamento com o cliente, identificar necessidades do cliente na sondagem, você precisa fazer a demonstração e fazer o fechamento. Olha só, antigamente esse vendedor dinossauro, ele não fazia um bom relacionamento, não era necessário, porque o cliente não tinha muita informação, ele não tinha internet como nós temos hoje, e basicamente o vendedor era o agente de informação, a pessoa que levava a informação e fazia o cliente saber até da existência daquele produto. Então ele gastava pouco tempo, cerca de 10% do tempo do esforço dele era feito aqui, nesse estágio do relacionamento. Daí ele gastava em torno mais ou menos de uns 20% do tempo estabelecendo necessidades, identificando necessidades, fazendo sondagens, perguntas. Depois ele já ia logo para a parte de demonstração, encantar o cliente com uma demonstração, fazer o cliente conhecer uma tecnologia nova. Imagina no tempo que se inventou, sei lá, o rádio, a TV, a geladeira, né? Então o vendedor ele vinha mostrar para o cliente alguma coisa que o cliente ficava encantado com aquilo. Era uma grande novidade. O próprio vendedor, ele era o veículo, ele era o agente de trazer aquela informação para o cliente. Totalmente diferente do que é hoje. E depois ele gastava nada menos do que 40% do tempo com técnicas mirabolantes de fechamento. Tanto é que até antigamente existia assim, muito aquela coisa de o vendedor saber 101 formas de fechar uma venda, técnicas e mais técnicas e mais técnicas de convencer o cliente a fechar o pedido. Isso não funciona mais e não é de hoje. Desde os anos 80 que isso está mudando, tá? Isso aqui tudo já está ultrapassado. Por isso que eu estou chamando de vendedor dinossauro. Por incrível que pareça, tem um bocado de vendedor dinossauro por aí. Você conhece algum? Olha só, hoje você tem a internet, você tem muita informação. Quer ver uma coisa? Imagina que você fosse comprar um celular. Você vem na internet, procura modelo, se informa com seus amigos, vê em rede social. Quando você chega na loja para comprar esse celular, basicamente você sabe tanto quanto o vendedor, principalmente sobre aquele modelo ali que você tem interesse. É assim ou não é? Então, hoje, o que o vendedor moderno precisa? Ele precisa do bom relacionamento, ele precisa estabelecer confiança. Então, inverteu-se. Hoje, aquilo que ele gastava, que o vendedor gastava 40% no fechamento, hoje ele tem que gastar no relacionamento. Hoje você precisa estabelecer bom relacionamento e ganhar, conquistar a confiança do seu cliente. 40% hoje, basicamente, do seu esforço de tempo deve ser gasto, empreendido nessa parte, ok? Depois você precisa estabelecer necessidade, você precisa conhecer as dores do seu cliente, que problema ele tem, como que é para o seu cliente conviver com aquele problema e de que forma que eu posso resolver. E aí essa forma de resolver eu vou apresentar depois que eu conheço a necessidade e eu gasto menos tempo. Por quê? Porque agora o cliente confia em mim e eu conheço as necessidades dele. Imagina que você tenha um produto, que você venda um produto ou serviço que tenha 5 benefícios, que ofereça basicamente 5 benefícios para o seu público. Mas aí, ao estabelecer a confiança e identificar as necessidades do cliente, você percebe que dessas características, desses benefícios que o seu produto tem, 2 são basicamente os benefícios que o seu cliente precisa, que vão resolver a dor específica daquele cliente. É por isso que agora você não precisa tanto gastar tempo na demonstração, você não precisa falar dessas outras 3 partes do produto, você até fala, mas você não precisa mais enfatizar, porque são 2 os benefícios que realmente o seu produto oferece e que vão atender a necessidade do seu cliente. Faz sentido? Vamos somar? 40, 30. 70% do tempo aqui, basicamente, você conheceu o seu cliente, estabeleceu o relacionamento, ganhou a confiança
confiança dele. 30%, né? 40 mais 30, 70%. Aí você, no total aqui, 70% você gastou para se relacionar e ganhar confiança. Se você vender esse produto para emagrecer, imagina. E aí você conhece muito bem o seu cliente, ele confia em você. E você sabe exatamente por que ele está gordinho e como que o seu produto vai fazer para ele perder de 5 a 10 quilos, que é o que ele precisa. Se é alimentação, é hormônio, é ansiedade, quais são as causas, né, da obesidade dele. Então você já tem ali 70%. A pessoa confia em você e você conhece uma necessidade dela. E aí você mostra para ela de que forma o seu produto vai resolver. Aqui, proposta de valor, eu até coloquei um coraçãozinho, né, em demonstração, porque demonstração é o coração da venda. E aqui você vai mostrar para a pessoa já em menos palavras, porque agora você vai resumir, tá? 20% desse tempo, basicamente, você usa para demonstrar de que forma o seu produto, o seu serviço vai resolver a necessidade, o problema do seu cliente. Faz sentido? E aí, claro, ó, 40, 30, 20, foi 90. Aqui, apenas 10% do seu esforço, do seu tempo, você vai usar para fechamento. Você vai falar, poxa, Alisson, mas é tão importante fechar uma venda, a gente quer mesmo é fechar, vai gastar só 10%? Claro, porque basicamente a venda já foi fechada aqui foi só confirmação, aqui é só o compromisso, é só preencher pedido, assinar cheque, passar o cartão, porque o cliente já comprou, você ofereceu banana para o macaco e além disso, ofereceu a banana certa para o macaco certo na hora certa, entendeu? Por isso que aqui a venda já está fechada. Faz sentido? Por isso que, como eu estava falando no começo do vídeo, aqui vai fazer com que caia muito a percepção de risco que o cliente tinha de comprar. Vai diminuir muito, porque ele confia em você e você entendeu a necessidade dele, você foi realmente ao ponto, porque você entendeu o cliente, você conhece ele conhece você, ele confia em você e agora você mostrou para ele, provou para ele que o seu produto faz sentido, realmente vai resolver o problema dele, você deu realmente uma demonstração de valor, deu um show na demonstração. E ele fala então, quanto custa e como que paga. E aí tá fechada a venda. Faz sentido para você? Você gostou? Olha só, aqui embaixo tem assim, ó, joinha e tem assim o dislike. Dá um clique aí no que você achar, se você gostou do vídeo, tá? Se não gostou também pode dizer que não gostou. E se inscreva no meu canal que a gente vai falar mais um bocado de coisa bacana aí para ajudar você a vender mais e melhor. Meu nome é Alisson Ribeiro e tamo junto. Daqui a pouco a gente volta com mais vídeo, beleza?